nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa tarde a todos. Hoje a palavra está em Atos dos Apóstolos, no versículo 11, do 19 ao 26, que vai dizer sobre a fundação da igreja de Antioquia, né? Ali onde os apóstolos perseveraram até ser chamados de cristão, onde eles lutaram pela palavra do Senhor. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim: entretanto, aqueles que foram dispersados pela perseguição que houve no tempo de Estevão chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, pregando a palavra só aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, entrando em Antioquia, dirigiu-se também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e grande foi o número dos que receberam a fé e se converteram ao Senhor. A notícia dessas coisas chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém. Enviaram então Barnabé até Antioquia. Ao chegar lá, alegrou-se vendo a graça de Deus, e a todos exortava a perseverar no Senhor com firmeza de coração, pois era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Assim uma grande multidão uniu-se ao Senhor. Em seguida partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Achou-o e levou-o para Antioquia. Durante um ano inteiro, eles tomaram parte nas reuniões da comunidade e instruíram grande multidão, de maneira que Antioquia e que os discípulos pela primeira vez foram chamados pelo nome de cristão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Hoje é essa palavra em Atos dos Apóstolos. A primeira palavra-chave que elas vem nos revelar é até onde nós vamos pelo nosso propósito. Hoje todo cristão tem que ter um propósito, porque se você não caminhar com propósito, você não vai conseguir enfrentar as barreiras, você não vai conseguir ir contra o mundo, porque você tem que ter um ponto aonde você chegar. Qual que é o seu propósito? É ganhar almas, é pregar pelo mundo, é restituir novas fundações. Você tem que ter esse propósito, aonde você quer chegar com a palavra de Deus. E esse primeiro ponto vai falar que eles foram pregando somente aos judeus, mas depois eles viram que também era possível pregar aos pagãos, né? Igual vai dizer que eles pregaram para os gregos. Os gregos eram chamados de politeístas, né? Eram pessoas que não acreditavam em Deus, né? Acreditavam em deuses, adoravam homens como se fossem eternos, né? Como deuses, adoravam animais como se fosse Deus, né? Então eles foram pregando a palavra, eles foram anunciando a palavra de Deus. A primeira parte, a curiosidade que nós temos que entender, que Estevão tinha acabado de ser morto. Então assim, eles estavam ali talvez tristes, desolados, né? Igual vai dizer a palavra que eles foram dispersos por conta da perseguição contra os cristãos naquela época. Estevão tinha acabado de ser apedrejado, né? Tinha pouco tempo que ele tinha acabado de ser morto. Então assim, eles tinham de tudo para parar. Só que eles tinham um propósito. Mesmo que Estevão morreu pela palavra. Então vamos seguir a missão. Vamos seguir a missão de Estevão. Se ele morreu pela palavra, nós também temos que morrer pela palavra. É isso que eles estavam pensando. E a segunda parte, que nós não podemos esquecer, que a mão do Senhor estava com eles. Aonde você for pregar a palavra, aonde você for evangelizar, talvez você está uma pessoa cansada, oprimida, mas não esquece que o Senhor sempre vai estar com você, te consolando, te trazendo paz, te trazendo alegria. O Espírito Santo vai sempre estar nos auxiliando. Então nós não podemos esquecer isso. O primeiro é ir atrás do nosso foco, é ir atrás do nosso propósito. E o segundo é não esquecer que Deus está conosco, que a mão do Senhor está conosco. Na época de Moisés, Deus falou: eis que envia um anjo à sua frente, preparando o caminho. E até hoje é assim. Deus envia um anjo à frente, preparando os caminhos para nós, né? Então não podemos esquecer que Deus sempre vai estar conosco na nossa caminhada. A terceira parte é que, ao chegar lá, alegrou-se vendo a graça de Deus, e a todos exortava com perseverança. Você tem que exortar as pessoas, você tem que ensinar elas a perseverar de coração, igual Barnabé estava fazendo. Exortava a perseverar no Senhor com firmeza de coração.
Muitas pessoas não têm esse propósito, não têm essa visão espiritual, então a gente tem que ensinar elas a como perseverar, mas perseverar de todo o coração, de toda a alma, a ensinar elas a caminhar no caminho do Senhor, a mostrar para elas, falar, não, é possível nós sermos santos, é possível seguir a palavra de Deus, mesmo no mundo de hoje, com tantas coisas ruins, né? Muita gente aceitando os abortos, aceitando os casamentos homossexuais, casamentos mulher com mulher. Mesmo nesse mundo, nós temos que ensinar as pessoas a perseverar na palavra do Senhor. Nós temos que ensinar eles a se exortar, a motivar eles a continuar no caminho do Senhor, mesmo que seja difícil. Mesmo que seja difícil, nós temos que estar ensinando eles a todo o momento. Igual o caminho deles eram até ser chegados chamados cristãos. Eles foram tão perseverantes, lutou tanto com isso, eles tiveram a autoridade do Espírito Santo, que chegou um tempo que eles conseguiram chegar a Antioquia, e ali eles foram chamados de cristãos. Mas por quê? Eles não desistiram do propósito, mesmo com a morte de Santo Estevão, né, que foi uma morte violenta, a pedradas. Eles não desistiram do propósito, eles não ficaram dispersos, eles saíram de lá e continuaram a pregar a palavra do Senhor, né, mesmo com a ocupação deles. E o segundo, eles foram pregar aos judeus, mas eles viram também que podiam pregar para pagãos, né? Então pregaram para os gregos, e muitos ali se converteram à palavra do Senhor, muitos aceitaram Jesus Cristo ali. Então, com um propósito, eles conseguiram salvar muitas almas, né? E o terceiro é não esquecer que o Senhor está conosco, que a mão de Deus está conosco, que Ele viu um anjo à nossa frente, a nos ensinar, a nos dar força, e Ele viu também o Teu Espírito para estar conosco. O Teu Espírito Santo está conosco sempre, nos ajudando a caminhar, a pensar, a perseverar. Mas é para isso que você tem que fazer essas três coisas: é perseverar no seu propósito, é não esquecer do que você está fazendo ali, para que Deus te levantou. Por isso que muitos cristãos hoje começa bem e termina mal, né? Vai dizer o grande santo da igreja que muitos começam bem. Começar é para todos, mas para continuar é para poucos. Poucos perseveram porque esquecem do seu propósito. Então não podemos esquecer do nosso propósito, não. E por último é continuar no caminho do Senhor, a perseverar, ajudar as pessoas a perseverar, a ensinar nossos irmãos a como caminhar no caminho de Cristo, a falar com eles que existe vida, existe a esperança, mesmo no mundo hoje tão corrompido. Existe alguém para nos fazer felizes, que é Jesus Cristo. Mas é preciso que você levante e vá atrás. É preciso que você caminhe atrás do seu propósito, que você seja a boca de Deus aqui na terra, a mão de Deus aqui na terra, os pés de Deus aqui na terra. Vai dizer o profeta Isaías que como é belo os pés do mensageiro, aquele que anuncia a palavra do Senhor. É para isso que Deus nos trouxe, é para anunciar a palavra do Senhor, seja com gesto, com a vida, com palavras. Vai e prega o Evangelho. São Francisco de Assis, ele falou: prega o Evangelho a todo tempo, se preciso for, utilize palavras. É preciso que nós também pregamos com a vida, talvez com a ação social sua, com a sua vida, muitas pessoas se convertam, né? Ou então você pregue com palavras também. É preciso ir atrás disso, que você possa continuar no seu propósito e perseverar até o final. Graça e paz, que o Senhor esteja com todos vocês.